Fala, jogadora! Quarta-feira, dia preferido aqui do canal, mas não tá rolando muito o waffle não, porque como eu tô morando agora no apartamento, não tem refeitório, eu não tenho máquina de waffle, mas toda manhã tô fazendo minha panquequinha, quem sabe até faço um vídeo aqui no canal futuramente mostrando pra vocês. E na quarta-feira dou uma caprichada especial pra dar aquela animada no meio da semana, manter a firmeza. E eu sei que eu falei semana passada que teria vídeo no canal ainda semana passada, mas o que aconteceu é que o nosso Wi-Fi morreu total assim, a gente agora vai ficar 2 semanas sem Wi-Fi ali no apartamento, porque a gente teve que ligar lá pra empresa do Wi-Fi, resolver, e daí por causa de Covid, mesmo que já esteja tudo muito aberto, que eles falaram que ainda tá um pouco atrasado pra mandar o modem pra cá, e enfim. Aí eu precisava muito de internet para gravar os meus futuros vídeos que eu tenho planejados, porque eu preciso usar ali o computador e etc. Mas, como o canal tem que continuar, pensei em fazer um plano B aqui e fazer um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo, falando sobre um assunto que eu curto muito, que é meditação. Inclusive, pensei em fazer o vídeo sobre meditação porque eu tive que lidar com essa situação do Wi-Fi, então eu precisei ter paciência, ter algumas outras habilidades mentais ali que eu sei que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos tempos, e a meditação foi um fator muito importante para eu desenvolver isso em mim. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre meditação e principalmente como a meditação me ajuda no futebol, como atleta. Então é isso, vamos lá e bora botar a vinheta, porque faz tempo que eu não coloco. Vamos lá, falar hoje um pouquinho sobre meditação e roda a vinheta. Já faz uns 2 anos que eu comecei a meditar final de 2019, e eu comecei a meditar pelos motivos errados, porque eu tava em um momento muito difícil da minha vida, que eu passei por uma situação que eu não conseguia tirar da minha cabeça. E aí eu comecei a pensar em alternativas que eu teria pra melhorar aquilo, porque eu realmente não conseguia focar em outras áreas da minha vida. Nessa época eu tinha recém voltado a treinar futebol, mas não estava envolvida como eu deveria estar. Então eu parti para a meditação, eu vi aquilo como uma saída que poderia me ajudar, porque a princípio eu queria eliminar os meus pensamentos. Mas se você medita ou sabe alguma coisa sobre meditação, você vai saber que isso em teoria é errado, porque a meditação ela não serve para eliminar pensamentos, ela serve para desenvolver a habilidade de lidar com os seus pensamentos. Mas naquela época também, como é que eu vou saber? Quando tu não sabe nada sobre meditação, tu vai iniciar por algum motivo. Tem gente hoje que também fala toda hora isso, vai um pouco de encontro com o meu último vídeo. Muita gente fala, porque se tu quer começar a meditar só pra colocar na tua checklist, tu não deve começar a meditar porque isso é errado. Mas cara, se você tem vontade de começar a meditar, seja pra colocar na sua checklist, seja pelo que for, comece. Comece, porque a gente não tem como saber nada sobre uma coisa antes de começar a fazer ela. E eu realmente não tinha nenhum conhecimento sobre meditação, pensava que era só um negócio de E foi iniciando a prática que eu comecei a entender os verdadeiros benefícios, as verdadeiras habilidades que a meditação poderia me proporcionar e principalmente o quanto poderia me engrandecer como pessoa, principalmente em relação a mim mesma, minha confiança, ao meu foco e enfim. Então, se você tem vontade, comece. Se não fizer sentido pra você, pare. Simples assim. Seja pelo motivo que for, se você tem qualquer vontade de começar, vai lá, bota a cara e no começo talvez seja um pouquinho irritante, mas tente observar os resultados a longo prazo e eu garanto que vai ter um efeito na sua vida. Mas enfim, vamos aos motivos que me fazem acreditar que a meditação ela é extremamente benéfica para o futebol. E fiquem até o final que eu vou compartilhar também qual foi a maior lição que a meditação me trouxe ao longo desses mais ou menos 2 anos. Então, a primeira grande vantagem da meditação em relação ao futebol, claro, eu vou falar de benefícios mentais e tudo mais, mas a primeira grande vantagem é em relação à respiração. Para quem já fez qualquer prática de meditação ou tem algum conhecimento,
vai saber que muitas das práticas de meditação, elas envolvem trabalho de respiração. Algumas práticas de meditação, inclusive, são totalmente voltadas ao trabalho de respiração, e mesmo as que não são, elas geralmente vão iniciar com um pouco de trabalho de respiração, com foco à respiração, atenção à respiração. Então isso te traz um desenvolvimento de respiração que é inacreditável. Eu juro por Deus, é inacreditável. Para vocês terem noção, início de 2020 eu fiz um trabalho na academia com um personal trainer e ali eu tava meditando há uns 2, 3 meses. Então eu morria para fazer 10 minutos de corrida na esteira, morria, mesmo já tendo algum preparo físico e tudo mais, por conta da minha respiração. Eu tinha muita dificuldade com o trabalho de cardio, trabalho de respiração, e eu comecei a notar que quanto mais eu fui desenvolvendo o trabalho de meditação e focando nisso, incluindo isso na minha rotina, isso foi me ajudando demais a melhorar a minha respiração. Porque ali na hora da meditação, tu é forçado a controlar a tua respiração. É uma coisa meio chatinha assim, mas depois quando tu vai ver o efeito nos treinos, nos jogos, tu consegue fazer aquilo naturalmente, porque tu literalmente praticou a tua respiração. Então o primeiro grande efeito assim que eu vejo foi esse, uma coisa assim que é básica, não é nada de evolução mental ou enfim, uma coisa prática que a meditação melhorou demais na minha vida, porque comecei a fazer essas práticas de respiração e depois naturalmente eu evoluí assim, e não foi pouco, foi tipo assim, muito. Pra vocês terem noção, semana passada eu fiz uma corrida de 30 minutos na esteira, com vários sprints fortes a cada 3 minutos, e aguentei tranquilo. E eu lembrei daí desse momento que lá no início de 2020 eu mal conseguia fazer uma corridinha de 10 minutos num pace bom por causa de respiração. Então, primeira grande vantagem, trabalhos de respiração vão te fazer evoluir muito. Segunda grande vantagem de meditar para o futebol, é uma coisa que eu curto muito estudar sobre e aprender sobre, que é a resiliência. A meditação vai te ajudar a desenvolver resiliência de modos absurdos. Só olhar aqui para atravessar a rua. Não tem muito movimento, né? Mas tudo bem. Mas enfim, para quem não entende o que é a resiliência, tem uma maneira que eu gosto, que me fez entender, que é imaginar que os nossos problemas são uma nuvenzinha cinza, sabe? Aquela nuvenzinha cinza que a gente vê em desenho animado, que tá ali amaldiçoando a pessoa, cheia de problemas. E a resiliência basicamente tu tem essa nuvem de problemas, é a tua habilidade de sair de dentro da nuvem e olhar para ela de fora. A resiliência é isso, é tu conseguir olhar para os teus problemas de fora, não de dentro deles. Tu olha de fora e assim tu vai conseguir resolver, encontrar a melhor solução, encontrar a melhor maneira de lidar com isso. E qual a importância da resiliência para o futebol? Eu não sei nem por onde começar. Como vocês sabem aqui, vendo os vídeos do canal, eu tive que resolver muita coisa. Por exemplo, teve um momento em que eu não pude jogar, que eu achei que eu poderia. Teve toda a minha documentação que eu precisei resolver, que com o Covid foi muito mais complicado. Tive que encontrar soluções e foi a minha alta capacidade de resiliência que eu desenvolvi e melhorei muito com a meditação, que me fez conseguir encontrar soluções mesmo quando parecia impossível. Em alguns momentos parecia impossível. O momento do visto parecia impossível. Mas a resiliência me fez encontrar soluções. Outra coisa em que a resiliência pode ser muito importante é lidar com as suas colegas de time. Nosso time ali tem mais de 30 meninas, como vocês podem imaginar. Rola drama, rola discussão, rola reclamação, rola briga pós-jogo. E isso é realidade, gente. É realidade. É um vestiário com um monte de gente, um monte de meninas com personalidades diferentes. Vai sempre rolar desentendimentos. E aqui as meninas do time sempre falam pra mim que eu sou muito calma. E quem me conhece sabe que eu não sou tão calma assim. Eu sou uma pessoa que se alguma coisa me revolta, se alguma coisa me indigna, eu vou realmente me revoltar. Eu não vou ficar calma, eu não... Enfim, eu tenho... Claro...
tenho sempre respeito, maneira de lidar com as coisas, mas eu não sou a pessoa mais calma do mundo. Mas eu tenho certeza que pela minha capacidade de resiliência, de escutar e depois ver como eu vou resolver, as pessoas olham pra mim e me veem como uma pessoa calma dentro do time. E isso é muito vantajoso, te ganha respeito com o treinador, com as tuas colegas e te faz lidar muito melhor com certas situações que podem, às vezes, gerar desentendimentos ou enfim. Por fim, terceiro grande motivo e vantagem que a meditação pode trazer para o futebol é o foco. Foco, como todo mundo sabe, é uma das partes mais importantes para o jogo, para o treino, para manter a rotina, até para a própria rotina de alimentação, cuidados, sono, etc. O foco é o principal ponto ali que vai te fazer manter todas essas coisas e unir todas essas coisas. E a meditação me ajudou muito a desenvolver o meu foco, não só para manter a minha rotina, mas principalmente para entender que quando existem erros, momentos ruins ou, enfim, coisas que não saem como esperado, é preciso manter a linha, Às vezes, num jogo, por exemplo, tu vai errar um passe, vai errar uma coisa, mas tu tem que manter o teu foco, tu tem que continuar, tu não pode achar que porque tu errou um lance, o jogo acabou. E a meditação me ajudou muito a entender isso, a fortalecer isso, a entender que errei, ok, foco, continua. Tem mais tantos minutos de jogo, tem mais tantos minutos de treino e não é por causa de um momento que o mundo acabou. Então a meditação me ajudou muito a desenvolver o foco nesse sentido e isso faz toda a diferença pra mim, porque é muito difícil numa rotina em que tu treina todos os dias tu se sair bem, mas tá tudo bem. Tá tudo muito bem, não tem problema. E desenvolver foco nesse sentido é muito importante também. Então, essa é a terceira grande vantagem que a meditação me trouxe. Por fim, falei que no final eu ia compartilhar com vocês a maior lição que eu aprendi com a meditação. Então, para encerrar o vídeo, eu vou compartilhar isso. Como eu falei lá no início, a meditação, o objetivo dela não é eliminar pensamentos, e sim te fazer dar atenção para os teus pensamentos e aí aprender a lidar com eles, a entender o que tu está pensando, a compreender os seus próprios pensamentos e lidar com eles. Então a maior lição que a meditação me trouxe é que está tudo bem ter pensamentos ruins, pensamentos negativos, tá tudo bem. Hoje a gente vê muita coisa de querer forçar as pessoas a serem completamente positivas, completamente alto astral. E não é assim que a vida funciona, a gente se abala, somos todos seres humanos, as coisas nos abalam. E a meditação me fez entender que tá tudo bem. Não é minha culpa ter pensamentos negativos, é normal ter pensamentos negativos. O importante é entender que os pensamentos negativos, os momentos ruins da nossa vida, eles não nos definem. Não nos definem mesmo. Então, aprender a entender isso, a lidar com isso e a absorver que tá tudo bem é o importante no final do dia. Enfim, o vídeo de hoje era isso. Se você tem vontade de começar a meditar, se você joga futebol, eu recomendo muito, é extremamente vantajoso, mas lembrando sempre que se fizer sentido pra você. Então, se você tem vontade, comece. Se fizer sentido, continue. Se não fizer, não tem problema. Ninguém é obrigado a meditar e cada um vai encontrando seu caminho para as coisas que funcionam, fazem crescer, acrescentam na sua vida. E é assim que a gente vai evoluindo pouquinho de pouquinho até chegar em grandes resultados. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação e deixar aquele like para ajudar o Fala Jogador a crescer. Agora cheguei na academia, parti o treino e bora lá para mais uma semana.